Há uma frase que diz: os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas é que mudam o mundo. Pronto, ok, as bibliotecas não mudam o mundo, mudam as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. E mais, é para melhor de certeza, não é para pior. A pessoa que eu sou hoje, ou que eu já sou desde há muito tempo, tem um contributo muito forte da biblioteca pública, muito forte. E de tudo aquilo que ela me permitiu conhecer e aquilo a que ela me permitiu aceder. E que de outra forma não teria conhecido, nem sequer teria tido interesse. A questão é esta, é que a primeira coisa que a biblioteca pública fez em mim foi despertar a curiosidade. E depois, por acaso não, porque é a função dela, também tinha as respostas para essa curiosidade. O que me influenciou muito, e ainda agora aqui, e quando dou formação, já tenho feito formação de muitos técnicos profissionais e técnicos superiores, há uma regra fundamental. Nós temos muitas regras para cumprir. Todas essas regras técnicas têm que servir o utilizador. E nós estamos aqui porque temos utilizadores. E o serviço existe porque tem utilizadores. E só faz sentido se tiver utilizadores. Portanto, nós tentamos, e às vezes andamos a mudar, experimentamos de uma maneira, não resulta, não faz mal, nós mudamos, tentamos adaptar, porque de facto o que tentamos fazer sempre é que o utilizador tenha facilidade em utilizar a biblioteca. Somos um dos últimos refúgios, ou em alguns casos o último, para as pessoas que não se encaixam em grupos, que não se encaixam em... Mas essas pessoas que se encaixam em grupos também podem vir, porque lá está, nós não julgamos ninguém, não condicionamos a resposta que damos nem ao estatuto, nem à experiência que a pessoa já teve, nem a ser amigo de A, de B ou de C, nem a nada. Portanto, a nossa resposta é para o cidadão que se apresenta à nossa frente, seja ele quem for. Estou a pensar, estava a dizer que se calhar, sim, em algumas coisas a biblioteca é o último reduto, mas também estou a pensar em que aspectos é que a biblioteca é um primeiro passo. Sim. Ou o que é que a biblioteca inaugura daquilo que nós queremos que o futuro seja. Sim, isso é, sim. Isso é. E isso é de facto o primeiro passo. E depois os seguintes. O que é engraçado é que depois vai acompanhando os passos seguintes. Lá está, aí entrar um bocadinho a minha experiência pessoal, não é? Para mim foi de facto, a biblioteca foi assim o clique que... Eu às vezes utilizo esta imagem. Imagino que vive a sua vida num quintal ou num terreno com um muro muito grande à volta. E dizem-lhe que há ali tudo. Sim, aqui há tudo o que tu precisas. E de facto tem uma vida confortável, não é? Tem todas as condições de conforto e não faz a mínima ideia sequer que existe mundo para lá. Quanto mais adivinhar ou pensar o que é que existe. Não existe, porque só conhece aquela realidade. Nesse contexto, a biblioteca seria uma espécie de escada, outro patamar. Que a primeira coisa que faz é, a vida não é só isto, há mais coisas. E a segunda coisa que faz é, o segundo degrau é, vou espreitar para ver o que é que há. E o terceiro degrau é ensinar-lhe coisas sobre o que há lá fora. E eventualmente acaba por lhe abrir a porta para ir para esse mundo. É isso que eu acho que a biblioteca faz. Faz com o indivíduo, faz com os utentes. E em termos sociais, o que é que ela inaugura? Eu penso sempre um bocadinho nesta questão do ser gratuito, mas penso que isso é só a ponta do iceberg. Sim, o ser gratuito é de facto um aspecto importante e do qual nós não prescindimos. Infelizmente começa a ser cada vez mais frequente. Há vários países europeus e não só, mas a realidade que eu conheço melhor é da Europa, em que a inscrição já é paga, os empréstimos também são pagos, é pago uma pequena importância. Isso também está muito relacionado com a questão do direito de autor. As bibliotecas depois pagam direito de autor, em Portugal não pagam, estão isentas. Porque eu acho que há aí uma deficiência na forma como se veem as coisas, ou seja, as editoras veem-nos como um concorrente. Se as pessoas forem ler à biblioteca já não compram. Nada podia ser mais errado. As pessoas vão ler à biblioteca, tornam-se leitoras, criam hábitos de leitura sólidos e tornam-se muito mais consumidoras das editoras do que se não lerem. Portanto, eu acho que se as editoras conseguissem perceber aquilo que nós fazemos pelos hábitos de leitura em Portugal, eram as nossas maiores fãs e até nos ofereciam os livros. Eu acho que sim. Estou a pensar em algumas coisas que têm acontecido no mundo e falávamos no outro dia sobre isto. Se lhe pedissem que destruísse material, que tirasse, deixasse de ter acesso a determinados livros, o que é que pensa disso? Vou confessar aqui uma coisa.
o meu maior receio, aquele pânico escondido cá no fundo, que as pessoas têm, quase todas as pessoas têm, o meu é de ser presa. E às vezes os meus amigos diziam assim, mas tu estás parva, estavas a ser presa porquê? É que eu sou bibliotecária e um dia podem-me pedir isso. E se me pedirem, eu não vou. Pronto, vou presa. Paciência. Não, não pode ser. Isso não se coaduna com a nossa missão, com a nossa filosofia, com os princípios básicos da biblioteca. Infelizmente, já conhecemos demasiados casos desses. Nós em Portugal tivemos essa situação durante o Estado Novo, com a censura de livros. Nós temos aí vários livros que vinham com a indicação de não estarem ao público, e muitos nem sequer cá chegavam, claro. E depois achámos que essa realidade não era possível sequer que ela se viesse a verificar outra vez, mas já está a acontecer. Neste momento, embora haja total liberdade de ação e total liberdade de pensamento, a verdade é que se instituíram muitas linhas de pensamento aliadas a um ideal de politicamente correto, que criam, até às vezes no apoio e na defesa de certos ideais, acabam por retirar completamente a possibilidade de outros ideais e de outras ideias existirem. E quando nós retiramos esta possibilidade de escolha, há uma linha que já se ultrapassou, que não tem volta. Portanto, independentemente dos ideais com os quais eu posso concordar, eu tenho a minha visão do mundo, tenho a minha convicção política, certo? Tenho a minha convicção religiosa, eu tenho a minha postura no mundo, mas eu sou a cidadã, certo? A biblioteca não tem e nem pode ter e nem pode deixar que haja. A biblioteca tem que lutar para que todos tenham o mesmo direito a ter as suas convicções. Portanto, eu tenho o direito, o colega tem o direito, todos temos que ter. O que tem a ver com a democracia e com a liberdade. Por muito que esses ideais nos pareçam, uma coisa é os ideais ou as convicções, outra coisa é cometer ilegalidades. Claro. Não, nada disso, não é por aí que estamos aí. Mas por muito que esses ideais nos pareçam, enfim, reprováveis, temos que garantir que as pessoas têm o direito de os ter. Temos estado a falar um bocadinho daquilo que as pessoas podem encontrar na biblioteca. E também temos estado a falar, e agora estávamos a fazer esta ponte com a internet, que algumas pessoas não sabem muito bem o que é que podem encontrar aqui, que se calhar está tudo online. O que é que acha disto? Não está tudo online, e o que está online, lá está, muitas vezes é apresentado de uma forma que já é propositado para condicionar uma reação ou um pensamento. Isso, infelizmente, tornou-se uma realidade. O que nós podemos fazer aqui na biblioteca é, mesmo essa informação que está online, nós podemos tentar fundamentá-la ou compará-la, quer dizer, contextualizar, para que a pessoa tenha uma perspectiva mais crítica sobre essa informação que lhe é prestada. Portanto, aí logo à partida. Nós não tentamos mudar opiniões, atenção, não é nada disso. A pessoa até pode sair daqui ainda mais convencida de que aquilo que... mas teve acesso a fontes que lhe permitiram confrontar ou a tentar analisar a questão e depois tomar uma decisão sobre essa informação. Depois há esse universo da leitura, não é? Que nós temos, pronto. Na internet está tudo, é verdade, até é muito mais fácil andar com um dispositivo digital em que se vai passando o texto e, portanto, é muito mais confortável do que às vezes carregar um livro, mas a verdade é que aqui nós temos uma panóplia, uma diversidade tal, nesta biblioteca particularmente temos uma diversidade de tal ordem que não é possível na internet, apesar de parecer que na internet está tudo. Há áreas inteiras da leitura quando são abrangidas, não é? Sim, nós chegamos aqui e temos prateleiras de poesia. Exatamente. Poesia online. Quer dizer, lê-se um poema. Mas... Acontece-nos muitas vezes as pessoas encontrarem até um poema online e depois virem procurar o livro onde o poema está. Okay. Porque querem conhecer o que rodeia aquele poema, não é? O que toca aquele poema, ou do mesmo autor, ou porque sentiram-se identificados com aquilo, ou gostam daquilo e, portanto, querem agora perceber o que é que anda ali à volta, porque um poema não nasce isolado
E portanto há um sentimento, uma contextualização à volta e muitas pessoas procuram isso. O caso dos romances, da banda desenhada, portanto aqui em que são obras de literatura que permitem que a pessoa se liberte um pouco da sua vida e da sua realidade, e que mergulhe de facto naquele ambiente que o autor criou para nós, e isso é uma possibilidade que eu acho que só os livros é que continuam a dar. O que é que pensa? Podiam ser argumentos fortes para um professor usar com os seus alunos para lhes mostrar o valor da biblioteca? Se eu pudesse, todos os professores trariam as suas turmas algures durante o ano escolar à biblioteca. Os professores têm esta capacidade ou esta possibilidade única de tocar a vida dos seus alunos. E, portanto, é uma oportunidade fabulosa de lhes mostrar que há um lugar perto deles, na sua comunidade, onde eles podem, lá está, usufruir todas estas vantagens que a biblioteca tem, onde podem, de facto, descobrir mais do que aquilo que é dado nas aulas ou que é nos manuais, aprofundar conhecimentos na área que lhes interessa mais, onde podem ter esse tal conhecimento de si próprios, do universo, compreender problemas que às vezes... e isto tanto serve para os alunos jovens, crianças, como para os adultos. Nós às vezes somos confrontados na vida com problemas para os quais não temos grande resposta, e depois há um livro que aparece à nossa frente e aquilo torna-se assim tudo muito claro, ou porque a personagem passa por uma situação semelhante, ou porque há qualquer coisa ali que parece que foi escrito para nós naquele momento. Isso, há centenas de leitores que já me disseram isso. Portanto, sim, se eu pudesse, faria com que todas as escolas viessem pelo menos uma vez, todas as turmas, todos os professores viessem uma vez à biblioteca. E para isso basta contactarem-nos. Nós costumamos fazer uma visita guiada e depende também do que nos pedem. Quer dizer, se nos pedirem, por exemplo, para fazermos uma espécie de formação de utilizador, ensinar os miúdos a utilizarem a biblioteca, nós fazemos. A utilizar os recursos, como é que devem pesquisar informação, nós também podemos fazer isso. Isso depende daquilo da solicitação do professor quando marca a visita, e totalmente gratuita, mais uma vez. Quem utiliza a biblioteca valoriza e considera um recurso muito importante e muito valioso, e considera que de alguma forma influenciou positivamente a sua vida, seja através das leituras, seja na formação, empréstimo de livros para estudar, seja nessa tal abertura de horizontes, seja um sítio só onde podem estar à vontade sem que ninguém chateie, seja um sítio onde há internet grátis e portanto podem usar sem ter essa preocupação, seja a pessoa que num momento de aflição lhe disse, olha, mas há isto que podes fazer, e a ajudou. Essa é a experiência que eu tenho. Não conheço ninguém, a verdade é que não conheço mesmo ninguém, nunca ouvi falar sequer de alguém que tenha dito, pá, eu fui à biblioteca e por causa disso fui prejudicado, ou isto correu-me pior. Não há, portanto, não é conhecida nenhum caso em que a biblioteca tenha influenciado negativamente a vida de alguém, é sempre positivamente. Utilizem, reivindiquem, sejam exigentes, isso é uma coisa muito importante, que nós às vezes nos esquecemos de... Nós, de facto, trabalhamos para o público, trabalhamos para os utilizadores. O nosso serviço só faz sentido com os utilizadores, não é? Tal como eu já disse. Mas, por tudo isso, só vale realmente a pena se funcionar bem, se for eficaz. Quer dizer, se a resposta que dermos for eficaz, se valer a pena. E isso faz-se... Para isso nós precisamos mesmo que os nossos utilizadores nos deem feedback.